A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será quem é o cavaleiro do primeiro selo. O cavaleiro do primeiro selo, ele nos revela quem? Ele nos revela Cristo ou ele nos revela o anticristo? Irmãos, nesse vídeo eu quero mostrar para os irmãos que o cavaleiro do primeiro selo que está montado ali no cavalo branco, ele não vai nos revelar Cristo, ele vai nos revelar quem? O anticristo. Então, irmãos, eu vou fazer a leitura aqui no capítulo 6 de Apocalipse, verso 1 e verso 2, e depois, irmãos, eu vou explicar para os irmãos, né, fazendo conexões com o próprio Apocalipse, para os irmãos entenderem que esse cavaleiro do primeiro selo, ele não é Jesus Cristo. Ele nos revela a aparição do anticristo, certo, irmãos? Então vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Irmãos, as expressões-chave para nós entendermos, né, que esse cavaleiro do primeiro selo é o anticristo, essas três expressões, que ele tinha um arco na mão, foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Irmãos, aqui onde é dito que ele tinha um arco, o arco, irmãos, ele vai nos revelar o quê? Perseguição e guerra. O arco, ele era um instrumento de caça e também era um instrumento de guerra. Então ele nos revela aqui perseguição e guerra, certo? Ó, foi-lhe dado uma coroa. A esse cavaleiro, irmãos, que está ali no cavalo branco, foi dado, do primeiro selo, foi dado a ele uma coroa. Isso, irmãos, vai nos revelar o quê? O que quer dizer essa coroa que está sendo dado para esse cavaleiro? Está nos mostrando, irmãos, o anticristo recebendo o reino, certo? Ó, e saiu vitorioso e para vencer. Essa expressão vitorioso e para vencer vai nos conectar a 13 de Apocalipse, porque lá diz que ele fará guerra aos santos e vencerá os santos. Então nota aqui que ele sai vitorioso e para vencer, né? Vencer entre aspas, né? Não é uma vitória assim boa, né? Do lado bom. Certo, irmãos? Então nós vamos focar aqui nisso, irmãos. Ele tinha um arco, nos revela perseguição e guerra. Foi-lhe dado uma coroa, é o anticristo recebendo o reino. E saiu vitorioso para vencer. Então, irmãos, nós vamos fazer uma leitura em 13 de Apocalipse, né, para nós conectar a essas palavras e os irmãos entender que aqui está falando não de Jesus Cristo, mas da aparição do anticristo, né, irmãos? E eu peço para os irmãos que acessem, né, o vídeo até o final, que até no final vai ficar tudo bem claro para os irmãos e os irmãos vão entender. Então, irmãos, aqui em 13 de Apocalipse, nós vamos ler do verso 4 ao verso 7, né? Nós não vamos ler todo o capítulo, né? Que é para o vídeo não ficar grande, né? Mas os irmãos podem ler todo o capítulo e meditar aí na casa dos irmãos, certo, irmãos? Então, com a força de Deus e guia do Espírito Santo, vamos ler do verso 4 ao 7, ó. E adoraram o dragão, que é o diabo, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Nota, irmãos, que ele saiu vencendo e para vencer, aqui, irmãos, ele está fazendo guerra aos santos e vai vencer os santos, né, por um determinado tempo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. Deu-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então, irmãos, os irmãos estão perguntando, mas o que todo esse contexto aí tem a ver com o primeiro cavaleiro, né? O cavaleiro branco ali do primeiro selo. Certo, irmãos? Então vamos examinar devagarinho para os irmãos entenderem. Ó.
e adoraram o dragão. Quem é o dragão? É o diabo. Quem vai estar adorando o dragão? As pessoas da terra, certo, irmãos? Ó, e adoraram o dragão que deu a besta. A besta fala do anticristo e do seu reino, ó. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então nota aqui, irmãos, que o dragão, que é o diabo, ele está dando o quê? Poder à besta. Ele está dando poder à besta. Isso, irmãos, vai nos conectar o quê? A coroa que o cavaleiro do primeiro selo recebe, certo, irmãos? Lá no primeiro selo, o cavaleiro ali do primeiro selo, ele recebe uma coroa, quer dizer, o reino desse mundo está sendo dado na mão do anticristo. Dado por quem, irmãos? Pelo diabo, certo, né? Está sendo dado pelo dragão. E aqui, irmãos, o povo na terra está adorando o dragão, ó. E adoraram um dragão que deu a besta, que é o anticristo e seu reino, o seu poder. Então os irmãos notam que quando fala que o dragão dá a besta, né, o seu poder, é a mesma revelação do cavaleiro do primeiro selo, que recebe uma coroa. Ambas as profecias aqui, ambos os versos, está nos revelando o quê? O anticristo e seu reino recebendo o quê? O poder, ó. E adoraram a besta, o anticristo e seu reino, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, irmãos, olha o que o povo vai estar... o que vai estar na mente do povo, o que o povo vai estar dizendo. Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Irmãos, por que o povo está se maravilhando, né, a ponto de dizer uma coisa dessa? Nota o seguinte, irmãos, o cavaleiro branco ali do primeiro selo, ele saiu vencendo e para vencer. Então, em certo ponto, ele vai ser vitorioso. Então, quando o povo vê ele saindo, vencendo e para vencer, o povo vai se admirar e vai dizer isso. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Mas nós sabemos, irmãos, quem vai batalhar e quem vai vencer. É nosso Senhor Jesus Cristo lá no Armagedon. Então, os irmãos conectou aqui que quando diz que o dragão dá o seu poder à besta, está nos revelando o quê? O diabo dando o reino desse mundo para o anticristo, para a besta. E quando é dito que aquele cavaleiro do primeiro selo recebe uma coroa, está nos revelando o quê? O anticristo recebendo o reino desse mundo, até que o reino de Deus se estabeleça. O reino de Cristo, ele vai se estabelecer quando? Na sétima trombeta, porque é dito, né? Quando vai tocar a sétima trombeta, é dito: os reinos do mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo. Então Cristo passa a reinar na sétima trombeta. A sétima trombeta vai nos revelar o quê? A volta de Cristo. Então, irmãos, antes de Cristo reinar, Deus vai permitir que o diabo, por intermédio do anticristo, ele reine nessa terra, certo, irmãos? E nisso vai resultar uma grande tribulação, certo, irmãos? Então vamos continuar aqui a leitura no verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, quer dizer, o reino da besta e a religião deles, né? O ensino deles será uma blasfêmia contra Deus. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, corresponde ao quê? 42 meses, 3 anos e meio, é o tempo de grande tribulação, correspondente à segunda parte da última semana profética, ó. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Nota, irmãos, que aquele cavaleiro ali, ele sai vitorioso, né? E sai para vencer. Aqui, ele está fazendo guerra ao povo santo e está vencendo, está conectado, certo, irmãos? E ali nós vemos, irmãos, que ele recebe um arco, né? Ele tinha um arco na mão, que é um instrumento de caça, um instrumento de guerra, certo, irmãos? Então aqui, aquele arco nos revela o quê? A perseguição do anticristo, né? E a guerra que ele fará ao povo santo, ó. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, ó. E deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. Então, nota, irmãos, que o diabo ele vai dar o poder para o anticristo, né, para a besta, sobre toda tribo, língua e nação. E isso está revelado o quê? Na coroa que o cavaleiro recebe, certo, irmãos? Então, os irmãos estão entendendo aqui que esse texto deixa claro, né, faz uma conexão clara ali com o que é dito sobre o primeiro cavaleiro
do primeiro selo? Então, irmãos, para nós confirmar essa parte aqui, né, sobre o diabo ele dá o poder à besta, para o anticristo, nós vamos ver isso, irmãos, também em 17 de Apocalipse. Vamos dar uma examinada lá. Aqui, irmãos, para nós conectar também aquele primeiro cavaleiro, né, do primeiro selo. Então, nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 17, verso 12 e 13, né? Os irmãos podem ler todo o capítulo em casa, né? Também pode procurar o vídeo sobre a grande meretriz, né? Onde eu explico todo esse capítulo. Então, irmãos, vamos ler o verso 12 e 13, ó. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, irmãos, esses 10 chifres que estão na 7ª cabeça da besta, o anjo está revelando aqui para João que eles são 10 reis, né? Ou reinos, porque um rei domina sobre um reino, que ainda não receberam poder, não receberam o reino, ó, mas receberão poder como reis. Veja bem que esses 10 reinos, né, 10 reis vai receber poder como reis, ó, por 1 hora, juntamente com a besta. Então, irmãos, essas 10 nações, esses 10 reis ou 10 reinos, né, eles recebem o poder junto com a besta e o anticristo por 1 hora. Essa 1 hora nos revela um curto tempo, né, que está relacionado ali à segunda parte da última semana profética, certo, irmãos? Não vamos entrar aqui nesse detalhe. Mas nota que aqui eles vão receber poder junto com a besta. Então, o anticristo e esses 10 reinos, né, receberão poder vindo do diabo, que também está conectado, irmãos, à coroa que o cavaleiro do primeiro selo recebe. Então, irmãos, receber a coroa, quer dizer, receber uma coroa é receber o poder, receber o reino. Então nós vemos ali, irmãos, em 13 de Apocalipse, que o diabo, ele dá o seu poder e a sua autoridade à besta, revelado naquela coroa. E aqui, irmãos, esses 10 reinos recebem poder junto com a besta e com o anticristo. Olha aqui o verso 13. Estes quem? Os 10 reinos revelados nos 10 chifres. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Olha só, irmão, esses 10 reinos, né, eles têm a mesma ideia, o mesmo intento, que é entregar o poder e a autoridade a quem? A besta, ao anticristo. Então, irmãos, por intermédio desses 10 reinos, né, o diabo vai entregar o reino na mão do anticristo. Então, os irmãos já estão conectando. Primeiro selo, né, o cavaleiro que está sobre o cavalo branco, ele nos conecta quem? Ao anticristo. Ele recebe um arco, instrumento de perseguição e guerra, certo, irmãos? Ele recebe uma coroa. É o anticristo recebendo poder, né? Vindo do diabo, certo, irmãos? Ele faz guerra ao povo santo, ele vence o povo santo, está conectado ali que ele sai vitorioso e para vencer. E devido ao fato dele sair vitorioso e para vencer, muitos, né, como diz em 13 de Apocalipse, vai estar dizendo quem é semelhante à besta, quem pode batalhar contra ela. Certo, irmãos? Mas nós vamos ver aqui, verso 14, quem que pode batalhar contra ela, ó. Estes, verso 14, estes quem? Os 10 reinos e o anticristo, ó. Estes combaterão contra o Cordeiro, ó, e o Cordeiro os vencerá. Nota que lá em 13 de Apocalipse, né, o diabo ele deu o reino desse mundo para a besta, para o anticristo. E o povo começou a falar, nossa, quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Porque ela saiu vencendo e para vencer. Então fala estes, né, os 10 reinos e o anticristo, combaterão contra o Cordeiro, ó, e o Cordeiro o vencerá. Aqui está a resposta, irmãos, para aquele povo ali de 13 de Apocalipse que está dizendo quem é semelhante à besta e quem pode batalhar contra ela. Ó. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, ó, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ó. Vencerão os que estão com eles, chamados eleitos e fiéis. Veja bem, quem é esses eleitos e fiéis que vencerão junto com Cristo? É a igreja glorificada, irmãos. Quando o anticristo ele começa a perseguir o povo santo, né, ele recebe um arco na mão, a autoridade, né, para guerrear, para perseguir.
por um tempo, ele vai vencer. Durante o tempo de 3 anos e meio, né, que é 42 meses, como nós vimos ali em 13 de Apocalipse, ele vai fazer guerra e vai vencer. Mas após a igreja ressuscitar, gloriosa, né, glorificada, e se unir com Cristo, o anticristo e seu reino vai ser derrotado ali no Armagedon, irmãos, certo? Então, irmãos, eu acho que até aqui os irmãos compreenderam o que eu quero explicar. Os irmãos têm compreendido essa conexão. Então, irmãos, nota outra coisa, que ele recebe um arco na mão, certo? Ele tem um arco na mão. E lá no assunto de Gog e Magog, Gog, irmãos, nos revela o anticristo. Deus fala que vai tirar o arco da mão de Gog. Quem que é Gog? É o anticristo. Então nota que em 13 de Apocalipse ele tem um arco na mão. E esse arco também vai se conectar ali às profecias de Gog. Certo, irmãos? Então vamos lá em Ezequiel para nós dar uma conferida nisso. Aqui, irmãos, com a força de Deus e guia do Espírito Santo, vamos ler o capítulo 39, verso 1, verso 2 e verso 3 e verso 3, né, de Ezequiel, capítulo 39, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog. Irmãos, Gog aqui está nos revelando quem? O anticristo. Então aqui vai ser levantado uma profecia contra ele, certo? Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, localização, irmãos, que se encontra ali na atual Turquia. Ó, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte. Olha da onde que o anticristo vem. Das bandas do norte. Aí os irmãos falam, mas do norte da onde? Irmãos, do norte de Israel. Leia toda a profecia aí em casa que os irmãos vão entender. Ó, e te trarei aos montes de Israel. Ele vem do norte até os montes de Israel, ó. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Então, nessa profecia, Deus fala que vai tirar o arco da mão dele, quer dizer, vai fazer cessar aquela perseguição e a guerra dele. Certo, irmãos? Então nota que aquele primeiro cavaleiro, ele recebe o quê? Ele recebe um arco, né? Ele tem um arco na mão, é símbolo do quê? De guerra, perseguição. Ele recebe uma coroa que nos revela o quê? O anticristo, né? Recebendo o reino por intermédio do dragão, que é o diabo, né? E quando fala que ele saiu vitorioso para vencer, né? Isso nos conecta, irmão, às guerras que ele fará, né? Porque ele fará guerra contra outras nações, como nós vemos ali em 11 de Daniel. E também, irmão, fala da guerra que ele fará ao povo santo. Nota que ele faz guerra ao povo santo por 42 meses, 3 anos e meio, tempo da grande tribulação, que está revelado na segunda parte da última semana profética. Ele faz guerra e vence o povo santo, né? Sim, no tempo da grande tribulação, certo, irmãos? Então, os irmãos compreendeu? Então, irmãos, agora, para finalizar o vídeo, para os irmãos terem uma compreensão mais exata, eu quero mostrar para os irmãos um resumo dos 7 selos que ele nos revela. E quero acrescentar alguma coisa aqui, que vai fazer os irmãos entenderem ainda melhor por que esse primeiro selo, que tem ali o primeiro cavaleiro, por que ele nos revela o anticristo. Então, irmãos, eu vou mostrar aqui para os irmãos um resumo, vou explicar, e os irmãos vão entender. Aqui, irmãos, tem aqui escrito o resumo dos 7 selos. Ó. O primeiro selo, ele nos revela a aparição do anticristo, que é o que eu estou explicando aqui no vídeo. Então, irmãos, o segundo selo, ele nos revela guerra, o terceiro selo, fome, o quarto, morte, o quinto, a morte das testemunhas de Jesus Cristo no tempo da grande tribulação. O sexto selo vai nos revelar a volta de Cristo e a ira sobre as nações. E o sétimo selo é a revelação das trombetas tocadas, né? No tempo do primeiro ao sexto selo. Então, irmãos, vamos focar aqui no 6, né? Então, irmãos, o primeiro selo, ele vai nos revelar o quê? Que é o que eu estou falando aqui. A aparição do anticristo. É o diabo dando o reino desse mundo e a autoridade para quem? Para o anticristo, para a besta. Então, o primeiro selo, aparição do anticristo. Nota aqui, irmãos, vamos focar no segundo, terceiro e quarto selo. O segundo selo nos revela guerra. O terceiro selo, fome. E o quarto selo, morte.
Então, irmãos, no primeiro selo, o anticristo ele recebeu o reino. Então, irmãos, o segundo, terceiro e quarto selo é aquilo que o anticristo vai trazer. Ele vai trazer guerra, ele vai trazer fome e ele vai trazer morte, certo, irmãos? Então, no primeiro selo, o anticristo recebeu o reino. E guerra, fome e morte serão consequências, né, do quê? Do reinado do anticristo. Então, os irmãos notam que quando Cristo ele vem para estabelecer o seu reino, ele não vem para trazer guerra, nem fome, nem morte. Cristo ele vem para trazer o quê? Amor, paz, união, um reino de paz, de justiça, certo, irmãos? Então, irmãos, quando Cristo recebeu o reino, ele não vai trazer nem guerra, nem fome, nem morte. Então, irmãos, o primeiro selo não pode ser Jesus Cristo. Os 6 selos aqui primeiro, irmãos, os 6 selos vai nos revelar do quê? Da aparição do anticristo até a volta de Jesus Cristo. No primeiro selo ele aparece e recebe um reino na mão dele, né? Um reino que o diabo dá para ele. Ele faz guerra ao povo santo, ele tem um arco na mão para fazer guerra, ó. E nós vemos no segundo, terceiro e quarto selo que ele traz guerra, fome e morte. No quinto selo, nós vemos, né, o clamor das testemunhas de Jesus Cristo, que é morta no tempo da grande tribulação, clamando por vingança do seu sangue. E no sexto selo, ocorre o quê? A volta de Cristo. Então, irmãos, o sexto selo, ele nos revela o quê? A volta de Cristo. E aonde mais no livro de Apocalipse é revelado a volta de Cristo? Lá na sétima trombeta, irmãos. Então, irmãos, nota que o sexto selo revela a volta de Cristo e o sétimo selo também e a sétima trombeta vai nos revelar a volta de Cristo. Só que lá vai ser dada outra informação, outras informações. E uma delas é que os reinos desse mundo passa a ser de Deus e do seu Cristo. Os irmãos em casa pode ler. Depois nós ler, irmão, para ficar melhor, né? Então nota, irmãos, que quando Cristo ele recebe o reino, ele estabelece seu reino milenar. Isso se dá na sétima trombeta. E o reino dele é um reino de justiça, paz e amor. Então, irmãos, a sétima trombeta vai nos conectar com o sexto selo, certo, irmãos? E o anticristo ele não vai aparecer aqui no sexto selo, e sim no primeiro, irmãos. Nota que quando diz que o anticristo ele recebe o cavaleiro, né? Perdão, né? Melhor dizendo, o cavaleiro do primeiro selo. Quando ele diz que ele recebe uma coroa, não está falando de Jesus Cristo recebendo o reino, de maneira nenhuma. Está falando do reino desse mundo que o anticristo recebe. Tanto é que no segundo, terceiro e quarto selo vai nos revelar a guerra, fome e morte, que é o que ele traz. Porém, irmãos, Cristo, ele recebe o reino na sétima trombeta. E isso está conectado aqui ao sexto selo, que nos revela a volta de Cristo. Então os irmãos já entenderam que esse primeiro cavaleiro aqui não tem como ser Cristo. O cavaleiro do primeiro selo não tem como ser Cristo, né? Cristo ele recebe o reino quando? Na sétima trombeta, que nos revela a volta dele, e também, irmãos, que está conectado aqui ao sexto selo, certo? Então, irmãos, vamos ler o início ali da sétima trombeta, né, para nós finalizar o vídeo. Então, irmãos, aqui vamos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, né, ler Apocalipse capítulo 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, olha o que essas vozes vão dizer: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aqui, irmãos, na sétima trombeta já começa anunciando que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. Então, irmãos, por que está falando vieram a ser? Porque antes disso, ele foi dado na mão de alguém. Alguém estava com o poder sobre esse mundo. Quem que era esse alguém? O anticristo, revelado na onde? No primeiro selo, que está revelado ali na coroa que ele recebe. Então ali, irmãos, no primeiro selo, o anticristo recebeu uma coroa, recebeu os reinos
desse mundo. Isso vai nos conectar a 13 de Apocalipse, 17 de Apocalipse. Certo, irmãos? Então, irmãos, quando ele recebe o reino no primeiro selo, o segundo, terceiro e quarto selo nos revela as consequências, né, do reinado dele. Guerra, fome e morte. Certo, irmãos? Então, irmãos, o reino que Jesus Cristo vai trazer não tem nada a ver com guerra, com morte, com fome, não tem injustiça nenhuma, certo, irmãos? É um reino de união, de amor, de paz e de justiça, certo, irmãos? E eu imagino que os irmãos compreendeu, né? Qualquer dúvida, né, os irmãos podem deixar aí os comentários, né? Então vamos ler de novo aqui, ler de novo o verso 15, né? E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Certo, irmãos? A sétima trombeta, ela é a volta de Jesus Cristo. É o tempo de dar galardão aos mortos, né? Aqueles que morreram em Cristo, né, irmãos? E é o tempo, irmãos, de passar Jesus Cristo e a igreja a reinar, certo, irmãos? E trazer um reino de amor, paz, justiça, né? Certo, irmãos? E não guerra, fome e morte, né? Que serão consequências, né, do anticristo que está revelado no primeiro selo. Então, irmãos, eu encerro o vídeo aqui, né? Eu espero que o vídeo, né, tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento, edificação na vida dos irmãos. Peço para os irmãos compartilhar o vídeo com mais servos de Deus, com mais irmãos na fé, né, para mais irmãos, né, chegar ao conhecimento desses assuntos, irmãos, certo? Então, irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.